Vamos começar hoje de uma maneira um pouco diferente. Há algumas semanas, uma postagem viralizou nas redes sociais e despertou imensa curiosidade também nos internautas da comunidade judaica. Era uma fala sobre um tradicional chapéu de couro, muito conhecido e usado no sertão brasileiro. Para quem já viu, vale recordar. Para quem não viu, aí vai. Oi, gente, aqui Santana Cantador. Oi! Olha, prestem bem atenção nesse artefato que eu estou nas mãos. A estrela de 6 pontas é a estrela que consta da bandeira de Israel. É a estrela de Davi. O chapéu de couro só existe no Nordeste. Nem em Portugal tem, nem no resto do Brasil. Só no Nordeste brasileiro. Eu considero essa a maior herança hebraica, judaica que nós temos, porque nada mais é do que um solidel hebraico disfarçado. Lá no sertão, a gente também chama o chapéu de couro de kippá. E o kippá, muita gente sabe que é um artefato usado na cabeça pelos judeus. Essas correias laterais, elas são para simbolizar os peiotes, que são aqueles cachinhos que os judeus usam nas têmporas. Então ficaram simbolizados como aqui. Que no sertão a gente chama isso aqui de cabelo. Então, se você retirar todo, deixar somente a copa, você vai notar que é um solidel, um kippá sefaradita. Então, esta para mim é a maior herança judaica que a nação nordestina tem. Um grande abraço. Para contar um pouco mais dessa e de outras heranças judaicas ainda arraigadas na cultura nordestina, convidamos o autor dessa postagem. Seu nome, Santana, o Cantador. Natural de Juazeiro do Norte, Ceará, muito cedo iniciou sua carreira, tornando-se amigo do lendário Luiz Gonzaga, o grande influenciador de sua obra. Há algumas décadas, o artista teve sua curiosidade despertada para as origens semitas da sua família e passou a identificar diversos hábitos sertanejos que guardam semelhança com os costumes judaicos na cultura nordestina. Estudioso, Santana também vai contar e, eventualmente, cantar causos sobre hábitos e tradições judaicas na cultura nordestina, como o bolo de rolo, o nosso Kamisbroit, a mortalha, pedras no túmulo, o ato de cobrir espelhos, mesa de jantar com gavetas, aquela coisa da verruga com a estrela, o abate de animais, a carne de jabá, além de outras coincidências via oralidade e intuição. Amigo Santana, obrigado por ter aceito o nosso convite para esse papo arretado com o agora também seu público do Segundas Intenções. É com você, amigo, obrigado pela presença. Tudo teu. O porquê do meu interesse nessas coisas, nessa cultura, que inadvertidamente e intuitivamente a gente pratica no sertão, e no Nordeste brasileiro como um todo, na verdade. Esse chapéu de couro, que vem dos meus ancestrais, ele só existe no Nordeste brasileiro. Nem Portugal tem, e as outras regiões do país também não têm, se tiver importado daqui. Então, eu fiquei curioso por que a gente é tão diferente do resto do Brasil. A gente, por exemplo, eu sempre tive aquela curiosidade de querer saber o porquê das coisas, porque nada nasce do nada, né? E, diuturnamente, cotidianamente, nós praticamos cultura judaica sem saber. Sem saber. Então, eu comecei a ficar, que eu sempre fui fã do povo judeu, e, de repente, eu via que meu povo, minha gente, minha nação nordestina, ela tinha umas coisas que só aqui era que se fazia isso. O litoral nordestino, por exemplo, Recife, onde eu moro hoje, ainda há muitas casas com mezuzá no umbral direito da porta.
Então, a gente fica com aquela vontade, aquela ansiedade de saber de si. Porque eu acho que, mais do que nunca, é necessário que a nação nordestina saiba de si. Isso é premente, é uma necessidade premente. Por quê? Não na questão religiosa, mas na questão étnica, na questão da etnia. Porque quando você sabe de onde vem, fica mais fácil saber para onde você vai. Impressionante. Aí isso me deu essa coisa de correr atrás, de saber por quê. E o que mais me admirou foi que quando eu dei uma entrevista, que eu já tinha essa intuição de que isso aqui, antes de Tânia Kaufmann confirmar que era um Solidel disfarçado, eu já tinha comigo essa certeza dentro de mim. E numa entrevista que eu dei, eu acho que foi no programa do Luciano do Vale, eu falei sobre essa questão da Kippá, do Solidel hebraico, essas coisas assim. E depois disso, pessoas comuns do povo mesmo me encontrar, me abordar e dizer aquilo que você disse é verdade, porque meu pai... Aí começava a contar as histórias e tal, relativas à cultura judaica que era praticada na família. Aí cada vez mais cresceu o interesse por isso e a curiosidade também sobre isso. Tem um documentário que eu sou louco para adquirir, passou na TV Cultura. Se você estiver em alguém lá na TV Cultura que possa nos ajudar, o nome do documentário é Entre o Esquete e o Jazz. Esse documentário fala sobre a chegada dos judeus nos Estados Unidos e sobre a nova geração e sobre a geração antiga, onde eles começam o esquete, que é uma dança judaica, foi que originou o sapateado. Naquele tempo, porque muita gente diz que o jazz é do negro. Não, o negro praticou muito bem, mas quem realmente é o pai, é o cara que fez a coisa acontecer, foi Benny Goodman. Benny Goodman, batendo de frente com a sociedade americana branca, ele contratava os negros para tocarem para ele. Ele era um maestro fabuloso. Se você pesquisar, você vai encontrar muitas referências sobre Benny Goodman, que é um dos pioneiros do jazz americano. Então, ele fazia os arranjos e tudo e contratava músicos negros para tocar para ele. Por isso que é Entre o Esquete e o Jazz. É um documentário fabuloso, eu vi na TV Cultura, fiquei entusiasmado. Falaram sobre a questão da mudança de nome. Por exemplo, eles dizem, olha, a família Moura virou Moore. E foi dizendo várias outras famílias que tiveram os nomes traduzidos para o inglês. E dizendo também da falta de interesse dos jovens sobre essa questão da ancestralidade lá nos Estados Unidos. Então, eu fiquei realmente impressionado com Entre o Esquete e o Jazz. Tenho fé que ainda a gente vai conseguir ver esse documentário. Para mim, a herança, como eu falei, a maior herança judaica que nós temos é o chapéu de couro. Aí, uma vez, a gente estava no estudo, o primeiro encontro, Ribet Boim vai me ajudar, é o primeiro encontro de estudos criptojudaicos do Brasil, acho que foi isso, que aconteceu aqui no Recife. E eu tive a felicidade de participar. Eu dizendo sobre a questão do chapéu de couro, aí teve um colega, amigo, poeta, lá do Rio Grande do Norte, eu acho que foi Janduí Medeiros. Ele disse, não, é o aboio. O aboio, eu acho que é a maior. Eu digo, não, mas o aboio tem em outros lugares. Se você for para uma sinagoga, você vai ver o rabino aboiar tranquilamente. Eu digo, isso aqui só tem aqui no Nordeste. Só tem aqui. Então, parece que eu ganhei nessa história, porque o aboio também como sendo uma coisa muito forte. E contam que o aboio eram aquelas excelências, aquelas ladainhas, aquelas rezas que os cristãos novos faziam, e eles saíam de perto da comunidade com a boiada e se afastavam para poder fazer aquelas orações em canto, que é uma coisa linda, para que a comunidade não tomasse conhecimento de que ele era um judeu. E, na época, supostamente cristão novo, né? Aí o que é que acontece? Depois isso foi desdobrando, e hoje o aboio virou uma cantiga de trabalho, quando o vaqueiro tange o gado e vai levando o gado, e o gado parece que entende aquela cantoria dele e vai lépido e obediente.
Eles saíam aboiando, por exemplo, eles iam para vender, vamos dizer, lá do Exu, a terra do meu pai. Exu, a terra também do Luiz Gonzaga. Ele saía do Exu para vender em Feira de Santana. Imagina a quantidade de quilômetros que eles tinham que enfrentar. Aí o que é que acontece? Ele ia cantando. E Belchior chama do apalo seco. É aquela coisa de cantar no descampado, sem água, sem nada, e cantar. Aí o que é que acontece? Foi virando versos de improviso, versos decorados, que não tinha temática mais religiosa. Então, por exemplo, tem um aboio muito bonito. Esse é de Luiz Gonzaga e Zé Dantas faz. Mundo novo, adeus, adeus, minha amada. Eu vou pra Feira de Santana, eu vou vender minha boiada. Lelê, boi, meu cachorro é corpo na quebrada. E assim ele vai fazendo versos, dizendo: meu cantar saudoso, a mansa boiada, no meu aboio, moça bonita, ai, ai, suspira apaixonada. Isso ele ia tangendo gado e cantando, inventando versos e tudo mais. E tem uma música de Luiz Gonzaga que eu acho que vocês conhecem, chamada Pagode Russo. Essa canção ela foi gravada, primeiramente, instrumental. Depois colocaram uma letra e foi a que fez a música fazer sucesso, né? A letra. Mas se você tirar o ritmo, tirar digamos, os instrumentos de percussão, tirar a própria letra e fazer somente o solfejo, você com certeza vai se sentir dentro de uma sinagoga. Ontem eu sonhei que estava em Moscou dançando pagode russo na boate. Aí Gonzaga dizia a mim, meu filho, isso é um pagodinho hebraico. Eu achava interessante ele não ter esse conhecimento da coisa, mas intuitivamente compor, fazer a canção e dizer para todos que era um pagodinho hebraico. Aí a gente fica vendo essa coisa do aboio e realmente o aboio nos remonta a essa parte da canção hebraica, muito forte. Se você escutar uma canção chamada Acauã, que é de Luiz Gonzaga, é de Zé Dantas, ela faz assim: Acauã, Acauã vive cantando durante o tempo do verão, no silêncio da tarde arroiando, chamando a seca pro sertão. Ai, Cauã, 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 ai, Cauã, teu canto é penoso e faz medo. Te cala, Cauã, que é pra chuva voltar cedo. Então, se você pegar a melodia toda, com a sétima menor, é impressionante. Você se remonta justamente à música hebraica. E eu tive vendo aqui umas cantigas de domínio público que também nos faz, nos reporta a música hebraica. Por exemplo, tem uma música... Oh, mana, deixa eu ir, oh, mana, eu vou só. Oh, mana, deixa eu ir pro sertão do Caicó. O Caicó fica no Siridó. Siridó, Potiguar. E Siridó, segundo informações do Dr. Meraldo Zisman, nosso querido Dr. Meraldo Zisman,
ele diz que Siridó é uma corruptela de uma palavra hebraica chamada Sarid, que, segundo as informações, significa caminho do refúgio. Quando houve a expulsão dos holandeses, muitos judeus se refugiaram no Siridó paraibano e no Siridó potiguar. Tem outra canção também que nos reporta a questão judaica, que essa ciranda quem me deu foi Lia, e morar na ilha de Itamaracá. Essa música, Lia de Itamaracá, é uma artista pernambucana maravilhosa, que ela usa este nome. Mas, na verdade, a Lia verdadeira era a dona da ilha. Segundo o nosso querido... como é o nome dele, rapaz? Que trabalhou quando nossos pais saíram de férias, que é comerciante aqui no Recife. Germano Raiuto. Meu querido. Olha quem está aí! Germano Raiuto me disse que mandou um texto para mim dizendo que Lia, que se escreve L-E-A-H, era a proprietária da ilha de Itamaracá. E essa canção foi feita para ela, e a gente vê mesmo na construção da melodia que é uma coisa bem hebraica. E tem também a cantoria de viola, que é também uma coisa que vem dos bisnetos de João Nunes da Costa, que era um... Se eu estiver falando demais, vocês avisem, viu? Eu sou faladorzinho, que sou danado. João Nunes da Costa, todo mundo pensava que ele tinha ido embora com os holandeses para Amsterdã ou para Nova Amsterdã, hoje Nova York. Mas não. João Nunes da Costa foi um dos fomentadores, dos patrocinadores dos holandeses para invadir Pernambuco e se fixar. Era muito rico, morava em Olinda, e todo mundo pensava que João Nunes da Costa tinha ido embora. Mas não, ele foi para o interior da Paraíba, eu acho que Serra do Teixeira, que é ali nas Espinharas, perto de Patos, e tinha 3 bisnetos. Um era Nicodemos, o outro era Nicandro e o outro era Ugolino. Ugolino e Nicandro eram cantadores, improvisadores, cantadores de viola. O primeiro registro que se tem conhecimento de cantoria de viola foi lá na Serra do Teixeira, com esses bisnetos de João Nunes da Costa. Os Nunes daquela região, todos são descendentes de João Nunes da Costa. E vários são famosos. Elba Ramalho, Zé Lito Nunes, Lorival Batista, o rei dos trocadilhos, Dimas Batista, irmão dele. E o que se tornou mais conhecido foi o Otacílio Batista, que fez Mulher Nova, Bonita e Carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor. Então, é uma coisa muito forte que tem essa herança maravilhosa. E tem uma cantiga de violeiro que diz o seguinte: segure o remo da canoa, meu amor, segure o remo para a canoa não virar. Segure o remo da canoa, meu amor, segure o remo para a canoa não virar. Segure o remo que o vento comanda a proa e quem nunca anda de canoa não sabe o que é remar. Segure o remo que o vento comanda a proa e quem nunca anda de canoa não sabe o que é remar. Se você pegar essa melodia, você vai ver a pujança de judeidade. É impressionante. E tem outras canções de domínio público que ficaram na nação nordestina que nós vamos reproduzindo assim, intuitivamente e sem saber desse criptojudaísmo. Deixa eu falar mais alguma coisa. Se eu tiver falando mais, vocês avisam, viu? Porque eu fico empolgado. Bom, falamos sobre a questão do aboio, da canção hebraica. Aqui no Nordeste, existe uma forma de matar animais que é sangrando. Antigamente, se fazia uma cova no chão, o animal sangrava até a última gota de sangue, e aquela cova era coberta por terra, e o animal ficava totalmente sem sangue. Só que, com a influência portuguesa, hoje se pega o sangue para se fazer a cabidela. Mas era dessa maneira antigamente. Não se utilizava o sangue ficava enterrado no chão. Coisa que se praticava normalmente.
Existe uma iguaria que nós consumimos muito aqui, chamada carne de jabá, ou carne de charque, mas mais conhecida como carne de jabá. Aí a gente descobriu que a carne de jabá é uma corruptela de carne do Shabá. É a carne consumida no Shabá. E tinha um ditame assim do tempo da Inquisição que dizia o seguinte: se você quiser saber se a família são judaizantes, são judeus, basta sentir o cheiro de cebola com carne, uma carne de charque. Se esse cheiro sair, pode ter certeza que são judeus. E aqui no Recife tem um arrumadinho de charque que é uma maravilha. Eu acho que Bernstein já deve ter comido arrumadinho. É maravilhoso. Pois é, rapaz, a carne de charque ou carne de jabá nada mais é do que carne do Shabá. E nós temos outra iguaria maravilhosa aqui que a gente chama de tapioca, que é nada mais é do que o pão ázimo, sem fermento, só que é feito com a massa de mandioca. Engraçado que ela aberta, ela parece um beirute, ela fechada parece uma esfirra. Aí você me pergunta, e daí? Eu digo, olha, a maioria dos judeus que vieram aqui, talvez até antes do descobrimento, com Pinzon, quando houve o batismo de pé em Portugal, muitos fugiram para não aceitar o batismo de pé. E tem esse registro de antes do descobrimento já haver judeus aqui. Por quê? A questão da esfirra e do beirute, ou beijute, beiju. A influência marroquina, porque eles viveram muito tempo no Marrocos, depois migraram para a Península Ibérica, para Espanha e depois Portugal. Então, eles traziam consigo ainda essas coisas. Então, eles viveram muito tempo no Marrocos. Eu não sei precisar quanto tempo eles ficaram por lá, mas muito tempo eles ficaram. Então, o que é que nós temos hoje aqui? Cuscuz, e a própria terminologia, né? E você vê em festa judaica tem muito cuscuz. Tem o cuscuz, tem a tapioca, que é uma forma da gastronomia semita. Temos a buchada, temos o chambaril, temos outras coisas. A Bolo carne... de rolo. Bolo de rolo. Hã? Bolo de rolo. O bolo de rolo, que nada mais é do que o desdobramento do Camiche-Broit. Só que o camiche é frutas cristalizadas ou goiabada, né? Pelo menos o que a gente tem conhecimento aqui. E o bolo de rolo é só goiabada. É interessante. Tinha outra coisa que eu estava tentando lembrar aqui. Bom, nós temos aqui essas coisas todas que foram trazidas pelos judeus. Até aí, cristãos novos, né? E na época dos holandeses houve uma oportunidade muito interessante deles voltarem, retornarem. E tem também umas coisas, meus amigos, que dizem que quando eles chegaram aqui, eles falavam 4 idiomas. Falavam o hebraico, o ladino, falavam o árabe e falavam o português. Só que isso aí era uma coisa muito forte para a Inquisição. Aí, em defesa da família, eles tornaram, eu não sei se isso é lenda, mas tornaram os descendentes analfabetos para que eles não fossem perseguidos. É uma coisa dolorosa, mas existe essa história aqui no Nordeste de que essa questão da grande quantidade de analfabetismo foi justamente para se defender. A varredura da casa, a gente vai da porta, da soleira do batente, para dentro, para o quintal, e depois da soleira, para o meio da rua. Isso aqui, a gente faz isso desde que eu me entendo de gente. Eu estou com 62 anos. Depois eu descobri que essa forma de ato, essa prática, é porque a mezuzá ficava no umbral direito da porta, que é sagrado. Então, não se varre ali. Isso é a história que a gente sabe, né, que a gente descobriu. Então, ficava dessa maneira a varredura. Lá no sertão, o pessoal tem mania de colocar orações dentro de uma cruz
feita de palha e coloca na porta, no umbral direito da porta. Coloca a oração em papel, escrita em papelzinho, bota dentro dessa cruz, uma cruz feita de palha de coco, e coloca no umbral direito da porta, ou no meio da porta, mas eles praticam isso. A faxina, já que a gente está falando em varredura, a faxina é na sexta-feira. É na sexta, é o Dia Nacional da Faxina, né? É a sexta-feira. Eu estava até conversando com Moisés, porque tem uma música de Luiz Gonzaga que faz... Lá no meu pé de serra, deixei ficar meu coração. Ai, que saudades tenho, eu vou voltar pro meu sertão. No meu roçado eu trabalhava todo dia, mas no meu rancho tinha tudo o que queria. Lá se dançava quase toda quinta-feira, sanfona não faltava e tome shot a noite inteira. O shot é bom pra se dançar, a gente gruda na cabocla sem soltar. Um passo lá, um outro cá, enquanto o fole vai tocando, vai gemendo, vai chorando, vai fungando, reclamando sem parar. Porque na quinta-feira lá se dançava quase toda quinta-feira. Né? É uma coisa assim que acende a nossa curiosidade. Porque podia ser na sexta, ou no sábado, que é véspera do domingo, porque na quinta. Então já se subentende que a dança era na quinta-feira, porque a sexta é preparação. Então são coisas que a nação nordestina pratica sem saber que está fazendo um criptojudaísmo. A mesa com gavetas. Olha, a quantidade de mesas com gavetas que tem no sertão. E aqui também no litoral, não é brincadeira. Na casa da minha sogra tem mesa com gaveta. E depois nós descobrimos que a mesa com gaveta era para se proteger. Porque às vezes, inadvertidamente, chegava alguém que podia ser um denunciador. Aí a comida estava ali, não tinha porco, e é uma prática muito comum dos europeus, o consumo de carne de porco, de linguiça. E se chegasse alguém na sua casa e não tivesse aquelas iguarias na mesa, já era motivo para eles denunciarem. Aí a gaveta servia para isso, para esconder a comida. Abria a gaveta, colocava os pratos dentro da gaveta e inventava-se um carteado, alguma coisa, para não ser denunciado. E a história da água do pote. Na casa do meu avô, Vicente Pereira Brito, os Brito, descendentes de Ana Brites, que era daqui de Recife. A família de meu avô, pai da minha mãe, era dessa linhagem. O que era que ele fazia? Quando morria alguém na casa dele, ele jogava a água da jarra, porque naquele tempo não tinha geladeira nem nada, ele jogava a água da jarra fora e botava água nova. Esse aí é um criptojudaísmo que remonta, não sei não, eu acho que se perde na história, se você for ver a idade que tem essa prática, né? Então, meu avô fazia isso. E tem aquela história também da cobertura dos espelhos. Cobria-se os espelhos. Eu sempre me perguntava por quê. Eles não sabiam. O que é interessante é que um fornecedor de cana daqui, o nome dele é Agenor Carneiro Leão. Agenor Carneiro Leão. A família Carneiro Leão é descendente de judeus e eles estão no plantio de cana há muito tempo aqui no Recife, em Pernambuco. E Agenor me disse o seguinte, que o que ele sabia dos avós é que eles esconderam o segredo de sua origem étnica para revelar no dia que a Inquisição acabasse, ou depois que a Inquisição acabasse. Só que eles morreram antes da Inquisição acabar. Por isso que o elo ficou quebrado. Eu acho interessante essa informação, sabe? Porque se você pratica isso e não sabe por quê, por que eu não posso apontar a estrela? Porque nasce verruga. Você vê que essa lenda vem de muito tempo. E depois, a gente procurando, descobriu que era porque é o seguinte, as crianças, quando enfrentavam o jejum,
começava o jejum quando a estrela aparece, né? A gente chama de papaceia. Aí ela aparece, aí reaparece no sábado. Quando ela reaparecia, era o momento de parar o jejum. Diz que as crianças ficavam na frente da casa esperando a estrela. Aí a mãe hebraica, a mãe judaica, para proteger a família e as crias, dizia: não aponte para a estrela, porque nasce verruga. Aí isso, Moisés, isso me remonta ao filme, aquele filme de Benini, que fantástico, maravilhoso, A Vida é Bela. Eu chorei muito, viu, naquele filme. E ele convence o filhinho que aquilo ali é um teatro, que é um teatro e que eles tinham que fazer aquilo. E você vê, né, inspirado em fatos reais. Em fatos reais, não, em história real, né? Então, eles utilizavam também a mortalha. Quando morria alguém, aí tinha que fazer a mortalha. Lavava o defunto, cortava as unhas, vestia a mortalha para poder enterrar. E, às vezes, ainda tem famílias no interior da Paraíba que enterra o cadáver sem caixão. E a história do nariz comprido, Santana? Eles levam numa rede e depois, ou num caixão, aí quando chega no cemitério, eles colocam na cova só com a mortalha. Então, é uma prática que a gente ainda hoje tem essa cultura. A história do nariz comprido, Santana? Não, eu estou chegando lá. Eu já falei, já. Aí, as pedras no túmulo, o que é engraçado é o seguinte, no Siridó, principalmente, potiguar e paraibano, se você passa na estrada, na pista, na BR, e tem uma cruz, geralmente quando uma pessoa morreu ali e tal, de um acidente, aí eles colocam uma cruz naquele local para, como é que se diz assim, para dizer que morreu uma pessoa querida ali. Então, aquelas pessoas que tinham afeição com essa pessoa que morreu, colocam uma pedrinha no local. Se você passa no Rio Grande do Norte, no Siridó paraibano e no Siridó potiguar, e você vê as pedrinhas tudo enleadinhas perto da cruz. Isso é normal lá. Aquela coisa de colocar a pedra, que é justamente aquela coisa de bota uma pedra em cima, isso aí é um termo bem judaico. Quer dizer, morreu, acabou, né? E cada pessoa que tinha afinidade com aquele, que tinha afeição por aquela pessoa que partiu, ele se vê na obrigação de chegar lá e colocar uma pedrinha na base da cruz. É interessante. Vem aí, com essa coisa falando de morte, vem aquele termo também que é bem hebraico, bem judaico, que é entre a cruz e a espada. Ou você aderia ao cristianismo, ou então você ia sucumbir perante a espada. Minha sogra, hoje eu brincando com ela, aí ela disse: o que é que você vai fazer hoje à noite? Você está já com chapéu e tal? Eu disse: olha, eu vou fazer uma live com alguns amigos e assim eu posso chamá-los. Vou fazer uma live com eles falando daquelas pessoas que acendem vela para as almas na sexta-feira. Aí ela regalou os olhos, olhou para mim e disse: isso é ruim? Porque ela faz isso. Eu digo: não, não, estou brincando. Ela ainda hoje acende vela para as almas, escondido, fora da vista das pessoas. Pois é. Agora, não coloca o mel, né? Ela não, porque dizem que algumas pessoas colocam a vela com mel. O bolo de rolo eu já falei, né? Tem um bocado de sobrenomes que eu acho interessante, que são corruptelas. Por exemplo, o Shoa. O Shoa é uma corruptela de Yoshua, que é Jesus em aramaico. A cidade do Exu, onde nasceu meu pai, é uma corruptela de Yeshu, que é Jesus em hebraico. Devido à chegada dos jesuítas em primeira mão lá, eles tinham uma fazenda, a fazenda Yeshu, que transformou em Exu, que é a cidade onde nasceu meu pai. E o padroeiro da cidade do Exu, terra também de Luiz Gonzaga, é Jesus. E tem outras, por exemplo, Maia. Dizem que Maia é a corruptela de Maier. Não sei.
Paiva seria o desdobramento de Piva. E tem aqueles sobrenomes que são de plantas endêmicas daqui do Nordeste brasileiro: Carnaúba, Mororó, Jurema, Oiticica, Jatobá, Sucupira e outros nomes mais que esses cristãos novos colocaram em si. Eu, conversando com Carlos Pita, que é um artista baiano, ele diz que foi sugestão de Aboab. Eu não tenho certeza disso, não tenho documento para dizer. Aboab da Fonseca, o rabino, ele disse que sugeriu que essas pessoas que fossem para o sertão colocassem nomes de plantas daqui do Nordeste, plantas endêmicas. E existe, voltando à questão da comida que eu esqueci de falar, existe uma iguaria nossa chamada carne de sol. É muito conhecida, é muito saborosa. A carne de sol, antigamente, era conhecida como charqueado hebraico. Então, o que eu tinha assim, de dizer sobre isso, se surgir mais alguma coisa, eu vou falar. Mas o próprio nome Brasil, já com a vitória do Brasil hoje, né, que você contou. Brasil, próprio Brasil, próprio nome do país. Ah, sim, Jacques Bemboim. Jacques Bemboim disse, ele tem um Ensaios Judaicos, é um livro extraordinário, que antigamente, quando o Brasil foi descoberto, primeiro o Brasil foi arrendado por Fernando Noronha, né? Não se tem certeza de que ele veio aqui no Brasil. Mas, naquele tempo, o Brasil era o Nordeste. Era uma das regiões mais ricas do mundo, devido à questão da cana-de-açúcar e tal. E dizem que o ponto de apoio de Fernão Noronha, Fernão Noronha, que era judeu e cristão novo, né? Ele se sediou, ele colocou o ponto dele, porque ele comercializava o pau-brasil, ali em Itamaracá, por ali, naquela região ali, daqui de Pernambuco, né? Igaraçu, por ali. Então, lá tem uma boca de rio, uma boca, que, segundo Ribemboim... Então, não ouvi, então. Hein? Não, entrou. Muta. Aí, o nome Pernambuco, o índio coloca o objeto, que seria Boca de Fernã, o local, Boca de Fernã. Mas o índio diz ao contrário. Ele diz primeiro o sujeito, Fernã, Buca. A pronúncia, Fernambuca. Aí realmente fica muito mais lógico você aceitar Pernambuca, virar Pernambuco, porque o índio também, ele não pronuncia o P. Pernambuca. Aliás, ele não pronuncia o F. Aí ficou Pernambuca. Que é o nome, eu aceito mais essa tese do que Paranampuca, né? E na questão do Brasil, o pau-brasil que Fernando Noronha comercializava é uma madeira vermelha e dura, muito dura, consistência muito dura, também conhecida como pau-ferro. Ferro, segundo constas, ferro em hebraico é berzel. E se escreve, como não tem vogal, né, se escreve BRZL. Berzel, também conhecida como madeira hebraica, né? Era conhecida como madeira hebraica. Então, Berzel, as 4 letras, BRZL, supostamente são as iniciais das 4 esposas de Jacó: Bila, Rebeca, Zípora e Lia. Então, eu acho uma coisa assim, é como diz a nossa querida e saudosa Anita Novinsky, a história do Brasil tem que ser recontada. Eu sou a favor disso, principalmente a história do Nordeste. Porque quem contou nossa história não fomos nós. Então, a gente é que tem que pegar... Diz que o dono do defunto é que pega na cabeça, né? Então, eu acho que nós temos que nos juntarmos e recontarmos essa história devido à presença importante e maciça dos cristãos novos na construção do Brasil e principalmente do Nordeste.
Eu quero mandar um abraço para o doutor Corém Pinheiro, que ele lançou um livro e que, no livro, ele fala que 97% do povo nordestino, o DNA dominante é o hebraico. O DNA hebraico. Então, nós precisamos dessas pessoas para que nós tenhamos uma consciência maior do que nós somos, de onde viemos. Santana, sobre a peruca, de Oi, origem oi. também judaica? Só um minutinho, gente. A gente vai começar as perguntas já já e aí eu chamo, porque tem muita gente já que levantou a mão. Tá, querido? Só um minutinho. Santana, querido, você vai continuar a sua palestra? Eu estou aqui como a sugestão de Moisés para as perguntas que queiram fazer. Sim, então a gente pode abrir para as perguntas ou não? As perguntas, eu faço que nem o personagem da escolinha. Se eu souber, digo que sei, se eu não souber, digo que não sei, e pronto. Então, tá bom. Primeiramente, já quero falar que foi sensacional. Estou aqui, nossa, maravilhada com tudo que você contou. Parabéns, adorei muito, muito. Que bom, obrigado. E a gente já tem aqui as pessoas que levantaram a mão, então eu quero seguir para não deixar ninguém, enfim, né, já que todo mundo já levantou a mão e aí eu vou seguir esse cronograma. O Eduardo levantou a mão, então eu vou chamar o Eduardo. Oi, Pode falar, Eduardo. Oi, Santana, um prazer enorme. No que você foi falando, eu fui riscando as minhas perguntas, tá? Sim. Você acabou respondendo um monte. Eu queria saber a história do pão duro, o que eu ouvi, que até do pessoal do interior de Minas, que também guardava o pão, e se você deixar o pão na gaveta, ele vira pão duro, porque e associa avaro, avarento com judeu. Sim. Alguma lógica ou se você sabe alguma coisa disso. E um outro exemplo, você tem a comunidade sefaradi dos Balcãs, até hoje, na noite de Pessah, eles leem a Megilá nos joelhos, para o pessoal não ver o que eles estão fazendo. Isso é de origem espanhola, que foi para os Balcãs e aí se espalhou pelo mundo. Eu queria, se tiver só um tempinho, uma vez em Touros, aí no Rio Grande do Norte, que você comentou, eu trabalho com embalagem, eu fui visitar um pessoal de sal. E na estrada, eu vejo uma placa em hebraico, eu pensando que era alguma coisa do Embrapa, ou uma coisa de irrigação. Eu entro, eu vejo uma família, uma mezuzá maior aqui que a da casa, da minha casa ou da minha mãe, e uma senhora vestida com recato, vamos chamar assim, e eu perguntei, e ela comentou que eles são marranos e tinham 3 famílias em Touros, na beira da estrada. Isso eu achei uma coisa sensacional. Eu falei com o Rabino Davi, e o número que ele me falou, mais ou menos, é que estamos falando aí em torno de 20 milhões no Brasil de cristãos novos. Então, eu queria te falar muito obrigado pela palestra. E a história, infelizmente, ela não vai ser recontada, senão caem muitos mitos que a gente aprendeu na escola. Mas a história verdadeira é essa que você está contando. Obrigado. Muito obrigado, Santana. Muito obrigado, Eduardo. Olha, tem uma certa lógica, eu nunca ouvi falar, eu sabia do pão duro, né? E é como a história do safado. É uma corruptela de sefarado, né? Que eles queriam pejorizar e tal. Isso tem uma certa lógica mesmo, a questão do pão duro. Agora, você falando do Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Norte tem uma cidade chamada Venha Ver. Venha Ver. Aí eu conversando com Tânia Kaufmann, ela disse, não, ali é Ven Haver. Aí eu querendo saber, eu perguntei a Ribemboim, o que significa Haver? Aí ele disse, Haver é amigo. Eu digo, quer dizer que pode ser uma junção de palavra de português com hebraico? Ele disse, pode ser que sim. Vem, amigo, vem, Haver. Entendesse? Rio Grande do Norte conserva muita coisa ainda. O Rio Grande do Norte, sabe quem é a padroeira do Siridó? É Santana. Santana. Porque foi uma forma deles driblarem a Igreja Católica, a Inquisição, a suposta Santa Inquisição, com uma santa de padroeira que não, ela ensina a Maria a lei mosaica, não é o cristianismo.
Interessante isso. É mais um detalhe que a gente vai descobrindo. E é a mãe de Samuel, né? Hein? Samuel. Hana é a mãe do profeta Samuel. A avó de Jesus. E a avó de Jesus também. A avó de Jesus. Muito bom, gostei, viu? Você, ao invés de fazer pergunta, me deu mais conhecimento. Eu vou chamar agora o Redmi. Redmi. Oi, eu sou amiga, sou conterrâneo de Santana, aqui de Meu Juazeiro do Norte. Eu estou aqui com esse chapéu, que devido a ele, sou maçom, irmão dele maçom também, e através desse conhecimento que ele me passou há muitos anos, eu faço um trabalho na maçonaria e já fui para vários estados falar sobre tudo que ele falou aí, que eu aprendi tudo isso com ele. E eu queria perguntar a ele se ele está lembrando sobre a questão da peruca, né? Diz que foi a judia que supostamente inventou a peruca para poder cobrir a cabeça também, né? E se você lembra da outra live que um rapaz do Ceará aqui falou sobre uma doença, uma cidade aqui no Ceará, que tem uma doença das pessoas que casam parente com parente. Não sei se você está lembrado disso. Aí queria pedir e se essa questão da peruca realmente é verídica. Eu não sei, da peruca eu não sei, não. Eu sei do São Benito, né? Que eles colocavam a carapuça, né? No caso. Mas a da peruca eu não sei. Agora, sobre a questão da endogamia, é uma das coisas que mais acontece no Nordeste brasileiro, é a endogamia. Eu vou discordar um pouco da informação de Davi sobre a questão da quantidade. 20 milhões é muito pouco. É muito pouco. Eu acho que isso é uma suposição. Por quê? Porque se 97% do povo nordestino... Santana é 20 milhões só no Nordeste. Norte, no Nordeste. Norte sim. e Nordeste. Tudo bem. No Brasil é 60 milhões. Sim. Aí eu concordo. Porque o que mais acontece aqui no Nordeste é a endogamia. Existe uma coisa de casar primo com primo, e parece uma cultura. Aliás, é uma cultura. Vamos dizer, eu tenho primos que são casados com primas. Eu tenho tios que são casados com sobrinhas. E na minha família, principalmente a família do meu pai, nasce muita gente deficiente, muita gente doida. Tá? Você se lembra dos crimes lá do Exu, que as famílias se matavam e tal? Alencar, Sampaio, Saraiva? Na verdade, se você procurar, todos são primos. Então, se morreram 50 pessoas nessa hecatombe, não venha me dizer que isso é coisa de pessoa normal, é de doido. Então, existe uma endogamia que é uma coisa... Por isso que quando a gente fala nos Alencar, por exemplo, os Alencar, a gente é tudo primo de primeiro grau, porque ninguém quer saber se é quarto grau, se é terceiro e tal. Por quê? Porque é muita endogamia. E tem aquelas famílias que entram, por exemplo, a família Pereira, ela faz parte da família Sampaio, da família Saraiva, da família Alencar. Os Pereira estão no meio daquilo ali. E, em sua maioria, desses Pereiras são todos cristãos novos. Meu avô mesmo era cristão novo. Então, nós temos essa coisa da endogamia. Por isso que nasce muita gente com doença autoimune. Eu me lembro que esse participante da live falou sobre essa doença, uma doença degenerativa que é comum a gente que tem essa coisa da endogamia, principalmente os judeus. Aqui no Recife existe um bairro chamado Parque Amorim. Eles eram a família Amorim era muito rica, inclusive esse bairro era deles, eles doaram para Recife. E eles tinham uma doença, uma anemia muito forte, que eles tinham que comer muito fígado, comer fígado e tal, por conta dessa doença. Os inimigos dele, porque como eles eram muito ricos, eles tinham muitos inimigos. Inventaram que eles comiam fígado de criancinha. Aí surgiu a lenda do Papa Figo. Se você mora aqui no Recife, você sabe dessa lenda. O Papa Figo e no interior do Nordeste também. Cuidado, não saia que o Papa Figo pode lhe pegar. O Papa Figo era os Amorim daqui,
que eram cristãos novos. Então, tem tanta coisa assim ainda que, por se descobrir, por se levar para a baila da luz da ciência, para que a gente tenha uma certeza maior e possa verbalizar e preconizar isso por onde a gente andar. Perfeito. Mireille? Olha, eu estou encantada, Santana. Realmente, a sua apresentação é fantástica. Você já cogitou da possibilidade de escrever um livro acadêmico para criança, contando esse seu conhecimento, porque eu acho muito rico, e aquilo que nós estamos falando, é sempre muito importante saber de onde viemos, né, para onde vamos. Sim. Eu acho que seria ótimo desmistificar muitas coisas, né? Muito. E a genética traz muito informações, talvez, para esclarecer, inclusive, essas doenças, né? Tem o tal do sinal, Mirelle, tem o tal do sinal café com leite. Eu tenho um aqui no rosto, ó. Se você reparar direitinho, não sei se é desse lado ou é desse, eu acho que é desse esquerdo. Uma mancha. O pessoal comenta que esse é o sinal café com leite, que é para aqueles que são descendentes de judeus. Aqui, ó, meus netos têm, eu tenho, meu pai tinha, meu avô, o sinal café com leite. É sua assinatura. Parabéns para você, muito bom. Obrigado. Obrigada. Mas essa ideia de fazer para um infantil é muito interessante. Eu tenho a impressão que Tânia Kaufmann já fez, mas não assim, né? Com essas informações do nosso povo, da nossa gente, da nossa prática cultural judaica cotidiana, porque todo dia a gente faz isso. Eu acho que seria muito importante, realmente, não só para vocês em Pernambuco e o Nordeste, mas o Brasil como um todo, né? Que realmente muito da história do Brasil não é contada e precisa ser contada. Exato. Muito obrigada. Obrigado, digo eu. Excelente ideia, Mireille, excelente ideia. Acho que vai ser maravilhoso. E aproveitar e já ensinando as crianças, né? Trazendo tudo isso. Maravilhosa a ideia. Vou chamar o Reginaldo. Olá, boa noite, gostei muito da palestra, Santana. Só não gostei porque você falou do Ceará, né? O Ceará que é conhecido pelo olho d'água dos judeus, em Baturité. Baturité. Em Viçosa do Ceará também tem olho d'água dos judeus. O interessante do Ceará, que nós temos muita askenazi aqui entre o público, no Ceará tem a maior concentração de DNA mitocondrial askenazi. Aí você me falou do pagode russo, né? A gente pode falar que nós somos de origem sefarade, mas a gente esquece de dizer um pouco que essas mulheres, muitas são de origem russa, do leste europeu, origem askenaziá. E isso está pouco contado, pouco explorado, né? Tanto que o DNA mitocondrial que nós temos, muitos naquela região de Quixaramobim, Crateús, Poeiras, talvez lá naquela região de Juazeiro do Norte, é encontrado muito em Askenazi, lá da região da Polônia, da Galícia. Outra coisa interessante, o lino, você deve conhecer muito lino lá no Ceará, lino, né? Lino Alves, lino. Eu estou para uma hipótese que lino tem a ver com zibelina, que era uma murta muito conhecida entre os judeus lá da região da Rússia. Então, esse nome lino, você falou de nomes, lino tem muito a ver e está associado com Olga, e está associado com o DNA mitocondrial, que é encontrado muito em Askenazi. É uma história que a gente valoriza muito a questão sefarade, marrana, mas esquece um pouco das mulheres judias de origem askenazi, que estava também nessa história do Brasil colônia. Mas foi na época dos holandeses, veio muita gente do leste europeu. Veio muita gente. O frevo é a dança eslava. Não tem nada a ver com África, nada. O frevo é plano. Se você pegar aquela música cultural Raba Naguila, você dança o frevo ao som dela. É de onde vem o frevo. O frevo vem daí.
e tem a hora, que é a ciranda. Pois é, e É. o Montreal está testando essa história, né? Precisa adentrar mais nessa parte, porque realmente ficou uma herança muito forte, principalmente na questão da cultura. E a dança, o frevo e a ora, que é a ciranda, só tem aqui em Pernambuco. Surgiu aqui. Aí o cara, não, veio da Bahia. Não, a Bahia não. A capoeira, ela teve influência em alguns passos do frevo. E se você reparar na dança da garrafa, que os judeus dançam, por exemplo, em Nova York, eles fazem os passos ferrolho, tramela, tal, esses nomes que tem aqui, o patinho, e eles usam um lenço branco na mão ao invés da sombrinha. Interessante. Pois é. Obrigado, viu? Incrível, incrível, gente. Nossa, sensacional. Fortuna, querida. Oi. Agora eu vou enricar. Não, só para te agradecer. Muito legal ver essas sinergias, essas convergências do klezmer com o frevo, principalmente. Isso que você mencionou da ciranda com a roira. Obrigada pela inspiração que você traz para a gente. E te dizer que, assim, não é à toa que tem quase 200 pessoas aqui te ouvindo. Eu acho que é altamente inspirador. E obrigada. Oh, que bom. Olha, já que Fortuna está aqui, ela é uma grande artista, e Joca, meu Joca lá de Juazeiro do Norte também está aqui, existe um maracatu cearense, mais propriamente lá de Fortaleza, cuja batida desse maracatu é bem judaica. Ela bate assim, ó. Diferente do maracatu pernambucano, que é uma influência negra muito forte. É uma ciranda, a batida da ciranda com a influência do negro. Mas o maracatu cearense, a batida é essa. E eu estava ouvindo músicas hebraicas. A batida é mais ou menos essa do maracatu cearense, que Ítalo deve saber. Ele entrou agora aqui, é meu primo. E eu estava ouvindo músicas hebraicas, músicas judaicas, e era uma coleção. E eu achei essa batida nas músicas judaicas. Achei maravilhoso. É bom a gente saber, né? Porque você vê o zabumba. Quem trouxe o zabumba para nós foram os cristãos novos, foram os judeus. A sanfona foram os judeus, não tem nada a ver com a Guerra do Paraguai. A sanfona foram eles que trouxeram. Deixa eu dizer outra coisa também. A viola, né, de cantoria foram eles também. E a gente fica com essa coisa sem encontrar o endereço, justamente porque a nossa história não foi contada por nós. Vou chamar a Raia, é verdade, querido. Vamos chamar a Raia. Boa noite a todos, boa noite, Santana. Foi muito bom ouvir você, muito interessante, muitas passagens. Por exemplo, varrer para dentro era um hábito que eu via sempre de criança. Nunca perguntei por que havia essa varredura. É importante que você colocou essa questão da história. Tem que fazer a separação do que seja histórico, fato histórico e folclore, né? E tem que se colocar esse paralelo, porque vem do folclore e você vai descobrir de onde que vem. Então, essa pontuação é muito importante. Eu não te fiz a pergunta, não. Em relação à pergunta, eu queria saber como é o seu Shabat. O que você faz? Você segue a religião judaica? Não. Eu estou mais interessado na etnia. Se eu vou ser um retornando um dia, eu estou cobrando a etnia. Entendi. Aí você não tem nenhum hábito de visitar a sinagoga, de frequentar, não? Não, tenho não. Você pesquisa os pontos. Inclusive, Ribem Boim me chamou para fazer uma palestra sobre esse assunto na sinagoga dele, e eu nunca fui. Eu estou devendo a ele. Aham.
Muito bom. Vamos lutar para essa separação, né? A contação mesmo do que seja fato histórico separado junto com o folclore, que é muito importante para todos, né? E queria pontuar que a Fortuna canta muita coisa do Nordeste, né, Fortuna? Pois é. É verdade. Dias é a coisa mais linda do mundo. Muito. Ela canta a ciranda, né? A ciranda, aquele de cirandeiro, é lindo aqui. Muito obrigada. Tem outra, Charles. A raia. Sim. Ó cirandeiro, cirandeiro, ó, a pedra do teu anel brilha mais do que o sol. Ó cirandeiro. Você vê, a construção melódica, tá aí Fortuna que não me deixa mentir, é totalmente hebraica, é judaica. Ela canta isso, né, Fortuna? Canto. Fazem os dois. Vai ver se dá para fazer os dois. Não dá Solta os compassos. Vamos lá. A gente já fica gravado isso. Vai, Fortuna. Vai, Fortuna, עוד נשובה אל ניגונתי, והזמרי וירח, עוד גבי המשומר נשיק נשיק, עליזי עיניים ולבב. Ó cirandeiro, cirandeiro, ó, a pedra do teu anel é o Santana reluzindo. Ó cirandeiro, cirandeiro, ó, esse Santana, o cantador, vai mudar a nossa história. Bravo! Feito desafio, hein? E canta, Santana, o cantador, canta todo o amor, canta mesmo se for dor. Ó Santana, Santana, o cantador. Tudo rima, rima, rima e vai acabar em flor. Que lindo. Fortuna, muito você obrigada, é demais. muito Nossa, obrigada. que espetáculo. Fortuna enriquece tudo. Demais. Quem Dá vem uma palhinha de Vou branca. chamar o Janduí, está aqui como levantada também. Poeta. Janduí Medeiros, boa noite, parabéns, Santana, parabéns a todos. Eu sou do Siridó, quero dar um testemunho aqui da importância de Hana para a cultura do Siridó. Era muito comum ainda hoje, mais antigamente, na década de 50 e 60, que foi a minha infância e minha adolescência, existem parteiras e professoras de sítios. E Hana, na cultura hebraica, ela era parteira e orientadora. Além do mais, ela tinha uma condição econômica um pouquinho melhor, ela prestava serviços sociais àquelas pessoas mais próximas dela. E, na cultura hebraica, Hana era tratada de senhora. E o povo de Caicó, o povo do Siridó, chama a padroeira de Caicó e de outras cidades Senhora Santana. Penso que isso tem um elemento hebraico trazido por esses colonos. Eu converso com Santana e penso que a maior contribuição da cultura hebraica judaica no Nordeste, no Sertão e no Brasil seria o aboio, porque o aboio era a forma como os hebreus e os judeus adotaram em fazer suas orações. E o aboio, penso que seja a semente de toda a estrutura cultural do sertão, seja na música, seja na poesia popular. E qualquer documentário que você assistir da cultura judaica, você vai ver que as festas de casamento da cultura judaica, você vai ver presente ali o forró, você vai ver que o xote está presente, você vai ver que o frevo está presente. Se você for ver as danças judaicas, você vai ver que o pastoril está presente. E toda essa estrutura cultural judaica influenciou
a cultura nordestina, seja no frevo, seja na ciranda, seja no forró. E Luiz Gonzaga, eu já disse isso a Santana, não foi o ídolo do sertanejo à toa, porque Luiz Gonzaga não era só um grande cantor. Luiz Gonzaga era um grande aboiador na concepção da cultura hebraica, judaica, no sentido de conversar com Deus pedindo ajuda para o povo. A maioria das canções de Luiz Gonzaga, além da presença do ritmo do aboio, tem as orações. Ele pedindo chuva, ele pedindo proteção e ele defendendo o povo sertanejo. E eu penso que isso é a liga do sentimento do sertanejo com Luiz Gonzaga, o tornando não só o grande cantador nordestino, como o seu grande aboiador, e Santana, hoje, é o grande herdeiro desse nosso maior aboiador. Parabéns, Santana. Janduí, eu acho essa coisa do aboio é interessante. Eu até falei no começo da palestra sobre isso. Eu ganhei de você porque o chapéu de couro só tem aqui, o aboio tem em outros lugares. Certo. Agora, vocês naturalmente já viram uma quadrilha junina? Sim. Já assistiu um casamento judaico? A quadrilha junina de raiz, né? Não essas hoje. Peraí. Você já viu um casamento judaico? Sim, em documentários, filmes, sim. Pronto. Pode ver, tem o túnel, tem um balancê, tem um bocado de performance da coreografia que são idênticas à da quadrilha junina, só que a quadrilha junina, ao invés de um rabino, tem um padre. Isso. E a quadrilha junina é um casamento. Eu costumo dizer que a quadrilha junina, nossa quadrilha junina, é um casamento hebraico catolicizado. E na cultura hebraica, Santana, as festas que os pais apresentavam às meninas em idade de namorar, aos meninos, aos rapazes, eram nas festas das tendas, que seria hoje a nossa festa de São João. E na festa, se esse namoro desse certo, em festas posteriores elas se casavam. Não em forma de brincadeira, como é o nosso São João. Mas, certamente, o nosso São João resgata esse elemento do casamento, porque era na festa das tendas que esses namoros eram preparados, esses noivados eram preparados, e na festa das tendas havia os casamentos. Lá no sertão, Janduí, nós não tínhamos costume de chamar o avô da gente de avô, vovô, a gente chamava de pai. Isso também é uma herança judaica. Pai, muito bem. Meu avô chamava Pai Vicente, o outro avô, o pai do meu pai, Pai Roldão. Então, lá também tem o seguinte, ainda hoje tem. Como é o nome do teu pai, Janduí? Meu pai, Jaime de Ornilo. Pronto. Jaime de Ornilo. Ornilo é meu avô. Janduí de Jaime de Ornilo. Olha. Janduí de Jaime de Ornilo. Pois é, pode ser uma herança judaica, rapaz. Eu queria dar uma informação aqui. O nome do pai ou da mãe, quem é o mais influente. É interessante isso. Eu queria dar uma informação aqui de importância para todos, que o Siridó primitivo era todo o sertão paraibano e todo o sertão norte rio-grandense. Nessa geografia atual, o Rio Grande do Norte preservou uma pequena região com o nome de Siridó. Mas o Siridó primitivo, o Siridó dos primeiros colonos judaicos, provavelmente até parte de Pernambuco, era esse Vale do Siridó. Inclusive, famílias, Dantas, Medeiros, tanto tem nesse Vale do Siridó em Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Para que a gente faça essa distinção, e Siridó já se defende muito que é uma palavra de origem hebraica, a terra dos, porque esses colonos, quando chegaram no sertão, viram muita semelhança com a terra de Israel, uma região árida, serrosas e muitas pedras. Aí eles achavam que estavam chegando em Israel e que foi uma terra dada por Deus. Então, olha, esse Siridó... Tu acredita que eu desconfio que a terra prometida é o Nordeste? Eu não tenho nem dúvida disso. E outra coisa importante, a Anitta Novinsky, ela orientava as pessoas a debater
o que você quer. Você disse que estuda etnia. Anita Novinsky disse que não adianta ensinar a religião, mas resgatar a história. Resgatar essa história, resgatar essa etnia, vai dar mais liga e vai dar mais volume. Santana, parabéns. Obrigado, muito obrigado. E olha, Rogério, e não tem muita gente ainda, hein? Perguntando, tem, Santana. Só um termozinho. Fale, querido, fale. Diferença, a gente tem que ter a consciência de diferenciar o que é folclore e o que é cultura popular. No caso da prática cotidiana da cultura judaica, é cultura popular, não é folclore. Opa, Santana, consegue ouvir bem, Santana? Estão ouvindo bem? Sim, sim, pode falar. Obrigado pelo espaço, Santana. Obrigado demais por essa festa de cultura hoje. Agradeço demais aqui, sou seu fã. E a gente conhece essas coisas do nosso sertão, né? Eu sou do sertão de Pernambuco também. E tem uma coisa que eu queria perguntar a você, Santana. Eu não sei se você... Eu sou de Arco Verde. De onde? Sou de Arco Verde. Ah, sim. A Porta do Sertão. Até a gente se encontrou lá uns 15 dias atrás, Santana. Tive o prazer de encontrar você por lá. Coleciono chapéu de couro influenciado por você. Obrigado. Santana, veja só, tem uma coisa que eu acho interessante, é um ponto mais delicado assim de algumas práticas da religiosidade popular do nosso sertão, que eu também tenho a impressão que tem influência judaica forte. Diga. E você veja, isso está muito marcado na estética do cangaço. Frederico Pernambucano de Mello fala isso, outros pesquisadores, como o João de Souza Lima, que é lá de Paulo Afonso, fala de certas práticas que beiram o esoterismo judaico, que não tem nada a ver com a religião cristã, e que estavam muito presentes, por exemplo, no cangaço. Lembra muito vestígios, possivelmente até da própria Cabalá judaica, como o uso do selo de Salomão, né? Você pegar a indumentária do cangaceiro, não tem praticamente nenhum simbolismo cristão. Salomão não, Davi, que era de Davi, seis. não, isso, digo, também é conhecido como o selo de Salomão, né? A estrela, mas a estrela de Davi. Tá Salomão é de 5. Certo. E aí, mas eu digo, as duas estão muito na estética do cangaço, né? Aparece muito. E aí tá mas lá, a de Davi, principalmente a de Davi, principalmente e aquela Davi. de 8 pontas. Mas a de Salomão aparece muito, mais pouco mesmo. Certo. É mais a de Davi. Lampião usava o chapéu. Exatamente. E assim, as práticas, né, que procuravam assim encantamentos, algumas coisas com as orações, como você falou, os cangaceiros utilizavam aquelas oraçõezinhas guardadas em patuás, a maneira de praticar aquilo não lembra muito o cristianismo, tem mais a ver, possivelmente, com vestígios dessa prática, né? Com certeza. Você está vendo esse colete que eu estou usando? Certo. Cheio de arabescos. Aham. Não é? Certo. Sabe quem desenhou isso aqui? Lampião. Certo. Então, por isso aqui, eu creio que ele tinha certeza da sua descendência. Inclusive, usava no chapéu as 3 estrelas de Davi no chapéu. Certo, isso. Aí era mais essa curiosidade que eu tenho, um registro, eu já vi alguns pesquisadores falando, e essa prática dos cangaceiros, sobretudo, aí buscavam despertar certos poderes e tal, claro, que a gente não está dizendo que os cangaceiros eram iniciados cabalistas, mas assim, vestígios dessa tradição podem ter passado, né, para a religiosidade popular do Nordeste e terminaram impregnando, inclusive, esse simbolismo todo que era usado, inclusive, no cangaço, né? É isso que eu acho interessante, queria... Oi. Você, falando de gastronomia também, você já comeu uma iguaria nossa chamada Capitão? Sim, claro. Minha mãe fazia muito. O que é o Capitão? Diga aí. Conte para o pessoal o que é o Capitão. É um bolinho de feijão com farinha amassado na mão. Assim. E o judeu chama de quibe cru, rapaz. É uma delícia, é uma delícia. Cada um faz o seu, tem uma travessa desse tamanho assim, cada um faz o seu. E o segredo do tempero é o amassado. Olha que coisa linda. Isso, exatamente. Isso é de origem marroquina, viu? É de origem marroquina, que veio com eles para cá. Tá certo. Tá bom, obrigado, Santana. Boa noite a todos. Obrigadão por tudo. Um abraço, até mais. Jacques Viemboim, nosso palestrante também por aqui. É o meu cavaleiro. Olá, Santana.
Tanta gente boa que a gente vê aqui, né, na nossa telinha. Não é? Encontrei até o Ítalo também, Queiroz, que há muito tempo não via. A nossa querida Fortuna, que veio aqui no Festival, né, de Cultura Judaica na Rua do Bom Jesus, deu um show extraordinário, como sempre. Muitos abraços para vocês. Professora Bátia, não é, que sim, eu já citei antes de começar o debate. Oi, Fortuna, tudo bom, né? O nosso ex-presidente da federação, Boris Beristain, amigo querido, muito fez, inclusive, para a inauguração ou reinauguração da chamada Primeira Sinagoga Pública das Américas, a Sinagoga de Sur Israel. Mas, Santana, a minha fala aqui é, mais uma vez, lhe cumprimentar, mandar o meu abraço aqui, o teleabraço. Não é? É muito importante o trabalho que você faz de juntar esses elementos. A gente vem escutando já há tantos anos aqui e ali, não é? Essas práticas que podem ter origem judaica, são hipóteses muito válidas, muito consistentes, e eu diria que elas são importantes na medida de demonstrar, não é, essa ascendência, essa herança judaica que nós, nordestinos, temos de forma muito ampla, não é? A gente citou rapidamente números, 20 milhões, 60 milhões no Brasil. Eu diria que, a partir daquele núcleo judaizante durante a Inquisição que aconteceu em Olinda, não é? Eu chamo do período de criptojudaísmo olindense, nesse livro que você citou, Ensaios Judaicos, e no próximo que deve sair em 2023, História dos Judeus de Pernambuco. Esse período do criptojudaísmo olindense, e que vai se espraiar, se irradiar primeiro pela zona da mata, não é, com a expansão da cultura canavieira naqueles primórdios, e me refiro aqui ao quinhentismo judaico, e vai se expandindo, não é, para o sul, para o Cabo de Santo Agostinho, para os engenhos do entorno, o engenho Camaragibe, da Branca Dias, vai para Paraíba, vai para, antes de chegar na Paraíba, Itamaracá, que era uma capitania em que teve uma presença maciça, mas maciça de cristãos novos, não é? Essa cultura judaica que, com a presença dos holandeses em 1630, ela vem à tona com os irmãos que estão chegando lá da Holanda, e que 24 anos depois, em 1654, quando são expulsos, vão em parte se esconder e penetrar por esses sertões, e que chega aos nossos dias de forma o mais preservada à medida em que os rincões são mais afastados e mais isolados das grandes cidades. Então, no interior do Nordeste, a gente encontra muito frequentemente isso que Santana está nos trazendo. E a surpresa será, se preparem para grandes surpresas nos próximos anos, porque o povo nordestino, se a gente falar dessa forma, a etnia nordestina, ela que já tem esses três componentes tão importantes, o negro, o português, o branco, principalmente português, não é? E o elemento autóctone, o indígena, sempre relevou um segundo plano, escondeu ou ocultou esse quarto componente que aparece e que Santana aqui muito bem se referiu, que é o componente semita. Então, nós nordestinos... E Santana, isso nos faz realmente únicos. Em todo o mundo, você tem um grupo étnico formado por essas quatro grandes componentes, ricas componentes, que são por elemento, não é, dos escravizados africanos, dos índios, dos portugueses e dos cristãos novos. E por que se manteve tão escondido por todo esse tempo? Claro, por conta da hegemonia, não é, da religião cristã. A surpresa que a gente vai ter, que eu falei, é que hoje nós temos elementos novos, que é a facilidade de comunicação por via da internet, esse encontro aqui que eu diga, não é, Santana? Uhum. E os testes de DNA que vão comprovar que realmente o Nordeste tem uma população estimada em torno de 55 milhões de habitantes no total.
Desta Olinda judaica, que tinha 1/3 até mais de famílias cristãs novas, vem quase todas as famílias tradicionais do Nordeste. Então, nesses entrecruzamentos, né, de famílias ao longo de 5 séculos, é muito difícil você achar um nordestino hoje que não tenha, né, em algum momento, um entrecruzamento, não é, desse DNA judaico-semita. Então, parabéns mais uma vez, e a surpresa que a gente vai ter é mais ou menos o que a gente está dizendo aqui. O Nordeste inteiro tem essa componente importante semita, nos costumes e no sangue, no DNA. E que agora, por meio da internet, não é, fica mais fácil as pessoas se identificarem e muitos quererem ou não, isso não é o principal. Se vão retornar ao judaísmo, se vão permanecer em suas religiões originais. O importante é conhecer esse passado, conhecer a história e nos reconhecermos como esse povo único, não é, formado a partir dessa riqueza cultural e etnográfica que você, Santana, está se referindo. Parabéns, um abraço muito forte. Obrigado, viu, meu amigo? cavaleiro elegante. Você sabe que a gente se gosta pra caramba, né? Com certeza. E tem uma coisa interessante, Ibemoim, é a aparência física do povo, do nordestino em geral. A cabeça chata, que isso aí é uma herança. O narizinho nariz também, né? Comprido. Outra coisa, eu tive a mistura de um índio na família Alencar, né? Alencar, Rodovalho, Saraiva, Sampaio, Feitosa. Aí nasce Santana assim com essa cara. Aí eu sempre me perguntava por que é que o povo nordestino... Eu sou estranho no meio do povo brasileiro, se eu sou mais brasileiro do que todos. Eu sou mameluco. Aí eu ficava olhando assim o perfil das pessoas, principalmente do nordestino. A cabeça chata, as orelhas grandes, o nariz comprido. Eu digo, puxa vida, se é para ser a raça, que a raça endêmica daqui, que era o indígena, era para todo mundo parecer com eles. Mas não, bicho, todo mundo parece semita, cara. Quando aparece... Eu concordo inteiramente. A Pois gente tem, fisionomicamente, o nordestino tem muito de semita, sem dúvida. Muito, Tinha que muito. ser, não é? Os olindenses que fizeram isso, né? Pois é. Fantástico. Vou chamar o Manuel agora. Com boa noite a todos, eu quero cumprimentar o meu amigo Janduí Medeiros. Desculpe. Meu amigo Janduí Medeiros, aí do Rio Grande do Norte, com quem eu tive o prazer de estar esse ano. Alguém que, numa caminhada de banco, somos funcionários aposentados do Banco do Brasil, e por questão de dias, a coincidência de tomarmos posse na mesma agência, por questão de dias a gente não se conheceu. Viemos nos conhecer 30 e tantos anos após. Mas a gente conversou sempre e muito sobre essa questão da cultura, da nossa herança judaica, e antes disso já tinha o conhecimento com o nosso amigo Santana. Eu peço permissão, Santana, para lhe tratar assim, né, com toda a audácia, toda a ousadia, lhe chamar de amigo, mas de um grande admirador e respeitador da sua pessoa, do seu conteúdo cultural, poético, artístico. E aqui o meu registro é de agradecimento. Encantado, maravilhado com esse show de cultura, esse banho de conteúdo que nós estamos aqui abismados, né? Esse termo é bastante nosso, abismado com tudo isso. Então, eu quero aqui deixar um grande abraço a Janduí e, em nome dele, abraçar a todos que aqui estão participando. Abraçando a você, Santana, já trocamos algumas figurinhas nos canais de comunicação, e onde ele também me fez indicações de apreciação de autores como Ana Novinsky, Bela Esson e demais outros, para que eu possa degustar, beber dessa fonte maravilhosa. E aí, falando como o colega que falou agora há pouco aí, falando sobre a apreciação do Solidel, e eu abro aqui para mostrar um pouco dos meus Solidels. Acabei virando colecionador, né? Chapéus, sandálias, todos os artefatos de couro. Vocês estão vendo aqui na minha Bahia, eu falo assim, porque eu falo aqui da Chapada Diamantina. Isso muda de região para região. Em alguns lugares se chama colete, aqui a gente chama jaleco,
mas tudo artefato de couro que a gente usa como algo normal, porque em algumas regiões não é usual e as pessoas sentem a admiração, mas sentem o receio. Eu sou usuário comum do dia a dia, o chapéu, as apercata, o jaleco, e sou, inclusive, objeto de espanto e admiração, mas isso não me causa nenhum constrangimento, porque eu levo comigo... O jaleco, que pode ser chamado também de talite. Opa! Então, eu acabo sendo um objeto de destaque, no bom sentido, de admiração, às vezes um riso, e as pessoas buscam se aproximar para saber. E aí, concluindo, para não tomar o tempo que eu sei que tem muitos para falar, quando eu falo de Santana, e me refiro a ele, né, para as pessoas que eu aponto essas direções e aquilo que eu vou aprendendo, não apenas sobre esses adereços, mas sobre a cultura judaica, eu digo, Santana não é apenas um artista que canta e toca. Você precisa entender, ver, ter acesso ao conteúdo cultural daquela criatura. E aí eu me refiro, Santana, complementando a Flávio Leandro, que é outro possuidor de um conteúdo muito grande, e eu tenho a honra, a satisfação de também chamá-lo de amigo. Então, o meu boa noite, o meu obrigado a você, Santana, meu amigo Janduí, e a todos que aqui estão participando e conduzindo essa grande live, esse conteúdo de cultura. Queria complementar, você falou do jaleco agora, e falando do talit, ele remete ao talit katan, seria isso? O talit katan é aquele que a gente bota por debaixo da gente, não, os homens, né? Colocam por debaixo da camisa. É isso? Ele remete a isso? O jaleco? Seria o talit katan? Veja o meu. Está vendo? Estou vendo. Aí, brincando, a gente chama também de talit. Entendi. Olha, que coisa incrível, hein? Realmente. Vou chamar o Isaac. Santana, parabéns pela tua explanação. Eu sou de outro planeta, eu sou de Curitiba. O Brasil não é, podemos dizer, o Brasil não é dividido por estados, mas sim por planetas. Eu conheci você realmente nessa live tua que viralizou sobre o chapéu de couro. E, aliás, eu faço parte de vários grupos aqui em Curitiba, ele está em todos. E ainda com a vantagem que muitas vezes foi duplicado, triplicado, quintuplicado. Parece que todo mundo queria mostrar novidade. Eu queria falar sobre Benny Goodman, mas a Fortuna já falou. Benny Goodman era judeu. O que ele fez? Ele levou a música klezmer para os negros. E com isso deu origem ao jazz. Ao jazz, Exatamente. E agora, para nós, o Nordeste era composto única e exclusivamente por marranos, que, aliás, 3/4 da população do Brasil era de marranos. E hoje, se você procurar na internet, você vai listar centenas e centenas de nomes. A novidade é que os askenazis holandeses também fizeram uma grande parte dessa história do Nordeste. Eu acho que nós temos que usar e abusar mais você em mais lives em outros estados. Eu acho que você tem que ser, certo, um porta-voz da cultura judaica do Nordeste e o que os judeus fizeram pelo Nordeste, o que os judeus fizeram pelo Brasil. Certo? O Brasil é um país imenso. Como eu te falei, eu não conhecia nada do teu planeta. Muito obrigado. Obrigado, digo eu. Sensacional. Sensacional. Vou chamar o nosso querido Jader. Boa noite. Agradecer a você, Suzana, Moisés, por trazerem para a comunidade judaica brasileira aquilo que a gente já conhecia, né, aqui em Recife, no Nordeste, da riqueza que representa Santana. Na verdade, eu confesso que eu estava até quase dormindo, que eu não dormi bem a noite passada, mas Fortuna me intimou a entrar aqui na live. Eu agradeço para ela. Que bom! Por ter me obrigada, chamado. Fortuna, obrigada. Imagina. Porque o Jader foi o nosso
Ele foi nosso primeiro palestrante aqui das Segundas Intenções. Então, Jader é uma pessoa muito Jader. importante na nossa comunidade judaica do Brasil. Exatamente. Que bom, Jader, que você está aqui com a gente. Obrigado. Eu queria só lembrar que no nosso tradicional Festival da Cultura Judaica, como o Jacques já trouxe agora há pouco, em 2019, Santana nos brindou de surpresa, chegando no festival, subindo no palco e encantando a todo mundo com sua música, né? No ano seguinte, a gente estava na pandemia, a gente fez um festival online, já que não podíamos estar presente, em homenagem ao centenário de Clarice Lispector, e Santana também, convocado que foi, contribuiu, gravando, trazendo um pouco do Recife que Clarice encontrou quando aqui passou seus 10 anos, né, entre a infância e a adolescência. E esse ano a gente teve a grande alegria de retomar o festival presencial com a presença de Fortuna, num show maravilhoso na antiga Rua dos Judeus. Então, eu só entrei aqui para dizer que a gente está aguardando, em algum momento, a gente quer ver esse encontro no palco, aqui em Recife, de Fortuna e Santana. Tá? Está feita a cobrança, o pedido. Espetáculo. E ficamos no avisa aguardo. A gente, avisa que a gente do Rio de Janeiro, quem sabe a gente vai aí também prestigiar, né? E talvez gravar um CD, um DVD, hoje em dia, como a gente fala, né? Transmitir isso, compartilhar isso para o Brasil e para o mundo. Um grande abraço. Perfeito. Joelson, querido. Eu tinha um amigo que já faleceu, que sempre quando ele entrava em casa, ele beijava o umbral da porta. Aí uma vez eu perguntei, por que você faz isso? Não sei, minha avó fazia, eu faço isso, e meus pais também faziam. Isso é um costume, inclusive, em algumas igrejas, as pessoas rezam em pé, balançando o corpo. Também é outro costume judaico. E outra coisa que eu queria falar aqui é o do livro da Anita Novinsky, Os Judeus que Fizeram no Brasil. Já que ela está sendo tão falada, as pessoas que tiverem oportunidade de lerem esse livro é fantástico. Os Judeus que Construíram no Brasil. E, Santana, mais uma vez, muito obrigado, uma bela palestra. Bruno? Virgulino, abre o teu microfone, Virgulino. Habilitar aqui. E agora, estão me ouvindo? Sim, pode falar, Bruno. Então, gente, eu cheguei, eu deixei marcado para assistir essa live desde a semana passada, quando ele fez a postagem. Eu ainda consegui chegar, eu acho que com uns 20 minutos já de live. Fiquei encantado com o material, uma coisa belíssima esse conteúdo. Certo? E eu quero registrar aqui a minha alegria de poder estar participando desse momento, de tão fantástico que é. E eu acredito, né, posso fazer uma sugestão para Santana, que isso dá um documentário, sabe? Eu já trabalhei muito tempo com vídeo e quando começou a falar, eu comecei a visualizar as coisas. Isso dá um documentário muito rico. Tem um documentário que Gilberto Gil fez, chamado Viva São João. Né? E ele entrou de Nordeste adentro e foi mostrando a cultura popular, a cultura nordestina. Ele ainda encontrou, era viva ainda Chiquinha Gonzaga, a irmã de Luiz Gonzaga. Enfim, é um documentário muito rico. Esse estilo, do jeito que foi falado aí, e cantando e decantando essas músicas, né, com Santana sendo o protagonista, isso daria um documentário belíssimo. Eu acho que tem muito para contribuir, Santana, para essa nossa cultura popular. E também tem uma música que eu quero, toda vez que eu escuto essa música, eu me lembro de Santana, né? Que é uma música de um grupo daí do Recife chamado Mestre Ambrósio. Conheço. Né? Conhece. Então, é uma música chamada Sêmen. Numa determinada parte da música, ele diz assim... deixa eu ver aqui. Nasce tanto galego em pé de serra e por isso jamais estranharei. Sertanejos com olhos de Nicei e cantador com swing caribenho.
Como posso saber de onde eu venho se a semente profunda eu não toquei? Toda vez que eu leio toda vez que eu escuto essa estrofe, eu me lembro de você, né? O sertanejo com olhos de sei, né? É linda essa música. Chama-se Sêmen, do Mestre Ambrósio. Vou ouvir. Muito linda. Inclusive, Santana... Já que você gosta tanto de documentário, eu indico para você os seguintes documentários. Você vai achar no YouTube. Caminhos da Memória, de Caminhos da Memória, de Elaine Oiger e Luiz Valente. O Oiger escreve Euger. Caminhos da Memória, Luiz Valente e Elaine escreve Euger, mas a pronúncia é Oiger. E A Estrela Oculta do Sertão, das mesmas autoras. Você encontra no YouTube. Vocês, quem não viu ainda, veja, que é muito interessante. No Caminhos da Memória, o rabino da sinagoga é entrevistado por elas e ele disse, olha, Vasconcelos, Azevedo, Azedo, aí vai dizendo os sobrenomes, que eles todos são judeus. Aí vai dizendo os sobrenomes, é maravilhoso. Começa assim, você vai se deleitar com essas informações. Qual o segundo documentário, hein? É A Estrela Oculta do Sertão. Obrigado. Muito grato. Esse eu já vi. A Estrela Oculta do Sertão. Uhum. Então, oi, ainda estou online? Tá sim, tá falando, pode falar. Então, tem muito dessa cultura nordestina, da influência, né, dos judeus espalhada por tudo que quanto mais a gente escavaca, né, como diz o Matuto, quanto mais a gente escavaca, mais a gente encontra, né? E eu acredito que as simpatias nordestinas também têm origem judaica, né? Algumas simpatias feitas na noite de São João, na noite de Santo Antônio, né? Se a gente for investigar mesmo, eu acredito que tem a ver até com a cabala judaica. Alguns desses ritos de passagem, né? Algumas conexões. Eu acho muito, muito interessante isso. Hoje eu estudo constelações familiares e pesquisando, um dos estilos da constelação familiar é com bonecos na água. E aí eu fui investigar e eu vi que os nordestinos, antigamente, colocavam carvão dentro de uma bacia com água e botavam assim, esse é fulano e esse é cicrano, para ver se eles iriam dar certo, se eles iriam casar. A moça fazia essa simpatia na noite de São João, né? E isso tem a ver, isso é uma cultura e é uma coisa assim, hoje se tornou uma coisa assim mais cômica, mas é uma ciência, né? E é uma ciência antiga isso aí. Então, eu acho muito rico isso, muito bacana, tá? Agradecer, Suzana, a você também, tá? Por me dar essa oportunidade de estar falando aqui. A gente que agradece aí você estar com a gente, Bruno. Obrigada. De nada. Vou chamar o Ítalo. Boa noite, minha gente. Boa noite, querido Santana, primo querido. Fica, primo, velho. Tudo bem? Sempre bom atender seus convites belíssimos, né? Você que uma vez atendeu meus convites e eu venho aqui muito feliz. Queria aproveitar aqui, Santana, além de deixar um abraço para você, para todos, mas mandar um abraço para o Joca, lá de Juazeiro, né? Nosso querido amigo. Lá, meu vizinho, parede e meia, eu de Barbalha, ele de Juazeiro do Norte, lá no nosso Ceará. Barbalha é um dos bairros mais chiques de Juazeiro, rapaz. Há controvérsias, há controvérsias. Deixar um abraço para o querido Jacques Ribeboim, que, como sempre, é o nosso prumo da história, né? Nosso cavaleiro elegante. Nosso cavaleiro elegante, nosso prumo da história. Saudade de você, viu, Jacques? E dizer para o Isaac, lá de Curitiba, né? Eu que morei em Curitiba, a primeira vez que eu saí do Ceará, fui morar em Curitiba. Saí dos quase 38 graus para chegar em 5 graus em Curitiba, no dia que eu cheguei. Mas dizer, ele falou do Benny Goodman, né? E nós havíamos falado do esquete ao jazz, que a gente está à caça, que nós estamos à caça do esquete ao jazz. Eu tive até na TV Cultura tentando achar, mas não consegui. Eu moro aqui em Barueri, né? Hoje, aqui em São Paulo.
Mas aí dizer que o Benny Goodman ele ajudou a concretizar o jazz, né, americano, né? Sim. Mas existe uma coincidência muito grande entre o jazz americano e a música nordestina. E aí eu, como professor de música, falo da célula rítmica, né? Está aqui a Fortuna, né? Também. E a célula rítmica do Nordeste ela é acentuada no 2, né? Assim como a célula rítmica do jazz também é acentuada no 2. Essa é a mesma herança, né, que o Benny Goodman deixa para a música americana, os judeus, né, deixaram também para a música nordestina. Falemos das danças. O sapateado, que é do esquete também. O chachado, nosso chachado, é do esquete também. Fala do baião também. O baião também. O baião, em 2. Possivelmente o coco teve uma influência negra e tal, mas você vê pela pisada que é o esquete. Se dança batendo os pés. Eu acho que a matriz é o esquete, para todas essas danças que nós temos. As próprias, imagine, as próprias marchas, né? As próprias marchas, né? Que tem tudo a ver. Eu falo isso porque o resto do Brasil inteiro, toda a acentuação é indígena, né? A acentuação no 1, né? O ritmo forte sempre bate no 1. É por isso que o pessoal aqui do Sudeste, do Sul, tem dificuldade de dançar música nordestina. Porque eles acentuam tudo no 1 na hora de dançar e a gente acentua tudo no 2. Né? Eu pego, por exemplo, muitos sambistas aqui que vão tocar forró comigo e eles têm uma séria dificuldade de tocar forró. Eu digo a eles, rapaz, vocês tocando forró só sai samba, né? E por conta disso. Sensacional. E essa é a nossa herança judaica, né? Acentuar tudo no 2. Toninho do Quinteto Violado, ele disse a mim, eu fui gravar com o mineiro, que era Wagner Tiso. Fui gravar com Wagner Tiso, e eles começaram a tocar, o pessoal dele, tudo, a percussão. Aí começaram a fazer, eu digo, não é assim. Eles não, mas na batida, disse, não. Olha, maracatu é de um jeito, arrasta-pé é de outro, baião é de outro, forró é de outro. Aí foi passar. Cachada é de outro. Ele entendeu. E é isso, eu tenho o prazer de, às vezes, né, dar um pulinho aqui na sinagoga de Alphaville, também por uma questão de pertencer, né, culturalmente, né? Eu por lado de mãe, eu tenho minha avó que é Queiroz, Maria Senhora de Queiroz, porque o pai e a mãe eram primos. O meu avô é Furtado Sampaio Macedo, né? Meu pai Saraiva, parente aí de Santana. E ainda também pelos Queiroz, Sampaio também, sim. Eu sou Sampaio também. E aqui eu tive o prazer de tocar com o Cláudio Goldman, com alguns queridos amigos aqui que fazem música judaica, acompanhá-los com a minha sanfona nordestina. E é sempre um prazer, querido. Eu quero agradecer de novo o convite, agradecer a todos e dizer que vamos seguir com essa luta de reviver a nossa cultura e a nossa história todos os dias. Muito obrigado, viu? Maravilha. Beleza, primo. Valeu. Vou chamar o Zeca. Estava sentindo falta de você, Zeca. Boa noite, Santana. Boa noite a todos. Parabéns e obrigado pela palestra. Eu tenho uma dúvida comigo, que eu não sei se eu sou um ponto fora da curva nisso tudo, mas uma grande camada, uma grande parte de judeus eram ligados a funções esotéricas, espiritismo branco, cabala no espiritismo, mas tem ligações de alguma maneira. Então, eu queria saber se no Nordeste, você falou de tudo no Nordeste, mas não falou nada de crenças. Já que eram judeus, não eram católicos, não sei se eles iam à igreja por obrigação ou devido à perseguição, mas se eles tinham alguma crença também no lado espiritual, tinha alguma ligação com os judeus daquela época. Na verdade, Zeca, quando se começa a escavar, a gente encontra muita sinagoga e muita esnoga aqui no Recife e numa cidade chamada Camaragibe, que é conhecida como a terra das sinagogas. Então, muitos deles faziam uma esnoga em casa e Branca Dias, né? Branca Dias mesmo tinha uma, né?
Ela tinha um snoga, a casa dela era um snoga. Então, havia aquela prática do judaísmo oculto. Está entendendo? Oculto. E que isso se reverberou de um jeito que até mesmo lá no sertão, muitas coisas não são reveladas ainda por medo da Inquisição. Não sei se essa resposta vai lhe trazer alguma clareza para você, mas aqui no Recife, nessa região toda, a gente encontra, quando eles começam a escavar para construir alguma coisa, encontram muitas esnogas, inclusive a própria sinagoga, que é a primeira sinagoga das Américas, foi assim. Começaram a mexer no prédio e encontraram. E graças aos amigos judeus daqui, ela se manteve, foi restaurada, está linda. Você deve fazer uma visita, você vai se sentir muito bem se você for lá. E eu tive o privilégio de levar lá quem? Juca Chaves. Juca Chaves é Kaufmann. Ele ficou feito uma criança quando entrou na sinagoga. Estou lembrando do meu pai, quando eu ia com meu pai para a sinagoga lá em São Paulo. Aí eu fui explicar para ele que era a primeira sinagoga das Américas, que havia uma réplica dela lá em Amsterdã, tal. Os nomes portugueses, os nomes hebraicos, lado a lado. É impressionante. Você entra lá e você sente uma coisa chamada farnizim. Sabe o que é farnizim? Isso é uma linguagem... Quem é nordestino aí já sabe. Farnizim, na verdade, é a corruptela de frenesi. Mas era assim, amigo. Era tudo na base Eles se escondiam para não serem perseguidos. Eles eram cristãos novos, da porta para fora, da porta para dentro, eram judeus praticantes. Poxa, obrigado. Vamos lá, gente. Eu acho... Moisés, só dá uma palavrinha, Moisés. Só em cima que o Santana falou, as sinagogas, o pessoal descobre pelo mikve, tanto em Recife quanto em Salvador, foi achado perto do Pelourinho, que é o mikve, é o banho ritual. E aí se descobre a sinagoga. Agora, Santana, você conhece o caso das alheiras? Linguiça alheira? Sim. Avenina. A linguiça avenina, que era feita de... Era. Enganou muita gente. Alheiras, ainda existe. Bom, gente, eu acho que... Essa alheira é uma linguiça, é uma linguiça de carne de boi com miolo de pão. E ela colocava fora nas janelas para o pessoal ver que o cristão novo comia o porco. Mas, na verdade, uma linguiça de carne de boi com miolo de pão. Eu contei isso para um amigo meu em Portugal, ele me chamou de mentiroso. Ele foi falar com o avô dele, e o avô dele, bem desse jeito, escondido, falou que era verdade. É verdade. Isso faz coisa de 10 anos atrás. Então, até hoje tem... Moisés, nós estamos escrevendo a história do Brasil verdadeira hoje. Parabéns. Parabéns para todos nós. E parabéns para o Santana. Eu aprendi muito com ele em vários telefonemas que nós nos demos para organizar isso aqui. E eu quero, de público, agradecer ao Jacques Ribbenboim, que foi quem me deu a chance de conversar com o Santana várias vezes e produzir esse nosso encontro. Santana, eu quero, em nome do grupo do Segundas Intenções, dizer que essa sua festa de cultura, eu ouvi essa expressão dita por alguém aqui e eu estou usando, estou me apoderando dessa frase, festa de cultura. Tem a festa de arromba, de outra geração, mas essa festa de cultura eu espero poder repetir várias e várias vezes. Quero te agradecer muito, quero te dar a palavra para uma mensagem final, agradecer a essas quase 200 pessoas que tivemos aqui te ouvindo, bebendo da tua cultura, cultura judaica, nordestina, judaica. Eu não sei se a ordem dos fatores altera o produto, mas não altera a festa. A palavra é tua, depois me devolve. Que eu quero encerrar cantando, né? Pois é. Encerrar cantando. Oh, que estrada mais comprida, oh, que légua tão tirada,
Se ele tivesse asa, ainda hoje eu via Ana, quando o sol tostou as folhas e bebeu o riachão, fui até o Juazeiro para fazer minha oração. Tô voltando estrupiado, mas alegre o coração. Padre Cícero ouviu minha prece, fez chover no meu sertão. Eu queria saber se o primo Ítalo ainda está aí. Ainda está, Ítalo? Ítalo. Opa, sim, senhor. Então, vamos nós. Você falou na Sarau Sampaio. e família. Sarau é uma palavra Falando da família Sampaio. É muito usada. Muito. A família Sampaio. Fortuna também. Aí falou na família Sampaio, Ítalo. Aí eu estava lendo e descobri que o nosso ancestral era Iago de Sampaio. Ele era um rabino português, judeu português, que recebeu de presente uma freguesia. Ele era muito amigo do rei de Portugal e o rei de Portugal deu de presente a ele uma freguesia conhecida por Belmonte. Ele, imediatamente, depois que recebeu esse presente, ele colocou o nome dele, Iago de Sampaio Belmonte. Então, os Belmonte, o Schonenberg, da Alemanha, são descendentes desse caba, como a gente é também. A família Sampaio é totalmente descendente de judeus. E a gente não sabia disso. Eu comecei a verificar uns livros por aqui e consegui descobrir isso. Eu queria indicar 2 livros para quem está ouvindo a gente agora. Um é Os Cristãos Novos e a Inquisição na Bahia, de Anita Nowinski. Os Cristãos Novos e a Inquisição na Bahia, Anita Nowinski. E o outro é Bela Erson, Os Cristãos Novos e seus descendentes na medicina brasileira. Os Cristãos Novos e seus descendentes na medicina brasileira. Se vocês puderem adquirir, vocês vão gostar muito. Tem muita informação valiosa. E agradecer a Moisés por essa gentileza, por esse afago, essa coisa de deixar a gente numa situação que a gente até acredita que seja importante por causa da coisa que ele dá a gente. É verdade. E agradecer a todos vocês que saíram da sua zona de conforto para ver esse matuto falar alguma coisa que é verdadeira da nossa lavra, da nossa região nordestina. Nação é abstrato. Tem outro livro também chamado, que eu não me lembro do nome, talvez Rebeboim possa me ajudar. É Gente da Nação. É um livro pernambucano, se eu não me engano, parece que é de José Gonçalves de Melo, se eu não me engano. Zé Antônio Gonçalves de Melo, exatamente. José Antônio Gonçalves de Melo, pronto, acertei o nome do homem. Obrigado, Rebeboim. Esse livro é fantástico. O Rebeboim se referiu a essa questão das famílias. Vocês vão ver que praticamente toda a família pernambucana é judia. Tem um pé no judaísmo. Nessa judeidade. Qual é o nome do livro? Qual o nome do livro? Repete para mim o nome do livro. Gente da Nação. Gente da Nação. E o autor? Esse livro, eu acho que ele está fora de edição. Eu comprei ele num sebo em Recife. Eu fui na Livraria Imperatriz, tudo na Moderna, não achei. Achei num sebo na cadeia municipal. Rapaz. Estante virtual pode ter. Pode ser. Estante virtual. Deve ter. Na Amazon. Acho que tem na Amazon que eu estou vendo aqui, gente. Então, parece. Maravilha. Ok, gente, Santana, querido novo amigo, novo amigo de mais de 200 pessoas hoje. Parabéns a você, parabéns a todos nós. Obrigado por essa festa de cultura. Nosso próximo Segundas Intenções vai receber o jornalista Caio Blinder, que vai nos dar sua visão sobre os desafios para os judeus da diáspora e de Israel, suas conexões e desconexões. Para Caio Blinder, abre aspas, foram 5 eleições em 4 anos. Theodor Herzl, Davi Ben-Gurion
e até mesmo Zev Jabotinsky devem estar se revirando nos seus túmulos. Israel tem agora a coalizão de governo mais conservadora de sua história. A nova Medinat Israel é um teste de governança para os judeus na diáspora e para com seus cidadãos. O atual desafio é flagrante. Existe uma crise de relacionamento entre Israel e a diáspora. Como resgatar esse romance? Fecha aspas. Esses e outros temas instigantes e atuais serão analisados por Caio Blinder, que iniciou sua carreira de jornalista em 1976 na imprensa judaica brasileira e vive e trabalha nos Estados Unidos, tendo participado como comentarista durante longos anos do programa Manhattan Connection. Imperdível, Caio Blinder, dia 12 de dezembro, segunda-feira próxima, 20 todos já convidados. E mais uma vez, Santana, querido, doce, amigo, muito obrigado em nome de todo esse clã Segundas Intenções. Obrigado.